ao canal Lifestyle em português. Eu sou a Puente Joanunem. Eu sou a Sandra Tomás. Estamos no programa Bem Viver. O tema de hoje é a blitz postural. Temos a nossa convidada de honra, a doutora Cátia Ortê, fisioterapeuta e representante da empresa Canhense, uma empresa preocupada com a ergonomia e postura dos funcionários das empresas. Doutora Cátia, o que é blitz postural? Bem, a blitz postural, como o nome já diz, é uma intervenção repentina que é feita no local do trabalho do funcionário. Então, a equipa desloca-se e avalia a postura a cada segmento da coluna, da cervical, da torácica, da lombar, o posicionamento dos ombros, dos braços, das pernas, não é? Para que esse funcionário não tenha muita dor muscular durante a sua atividade laboral e prevenindo assim as doenças ocupacionais. Doutora Cátia, uma pergunta, como é que nós lá em casa podemos adaptar a blitz postural à rotina diária de um lar? Bem, eu acho que é muito importante nós falarmos sobre o levantamento de peso, né? As mamães, os papais, muitas das vezes têm algumas patologias a nível da coluna, mas assintomáticas, e no momento inesperado, ao levantar o filho, a levantar um balde, e então o termo que normalmente se usa é trava a coluna, né? Então acho que é importante nós deixarmos aqui o recado de como é que se deve levantar qualquer objeto, né? A posição que deve ser sempre ao levantarmos, não podemos inclinar a nossa postura. Temos é que ajoelhar ou fletir o joelho e com a coluna ereta levantar então um objeto. Nunca jamais fletir o tronco para levantar o objeto, mas sim ajoelhar ou então dobrar o joelho com a postura mais correta, mais ereta possível e levantar o objeto. Doutora Cátia, nós que estamos aqui sentadas hoje, utilizando-nos um pouco como exemplo, acha que nós estamos a adotar a postura correta de sentar, portanto, numa posição de conforto, eu estarei bem sentada, a minha coluna estará descansada, repousada neste caso? O bom, durante a vossa atividade laboral, vocês já fizeram, né? Que é colocar o aconchego atrás, isso dá um estímulo à coluna para ela estar sempre ereta. A única dica que eu vou deixar é que vocês têm que estar sempre a descruzar as pernas, porque comprimimos aqui a nossa veia cava inferior, que é uma veia muito importante que ativa a circulação, e isso também ajuda a prevenir as varizes, as câimbras. Então, a todo momento, depois de 5 minutos, descruzar as pernas, trocar, ter sempre os ombros muito bem abduzidos, alargados, nunca ficar com os ombros em rotação, sempre com o abdômen muito bem contraído, porque isso também ajuda até para vocês falarem com maior propriedade, a cervical muito bem alinhada, nunca com o queixo fletido. Então isso ajuda até a melhorar o vosso rendimento durante as apresentações. Doutora, nesta fase de confinamento, vamos assim dizer, as nossas crianças estão lá em casa, passam o tempo todo televisão, cama, televisão, e vão fazendo esse envolvimento, né, da televisão, estão sempre na mesma posição. Qual é o conselho que deixa que é para essas crianças, ou mesmo a família no geral, adotar uma postura durante esse confinamento? Bem, o primeiro conselho que eu deixo lá em casa é que temos que ter uma rotina de fazer alongamento, de fazer algum exercício físico mesmo dentro de casa. Eu acho que é de pequenino que temos que incentivar o estilo de vida saudável, que não precisamos de estar num ambiente aberto para podermos fazer um alongamento, para podermos ter uma consciência da boa postura. Pronto, esse é o primeiro conselho que eu deixo. O segundo é, sempre que estivermos na televisão, adquirirmos posturas que sejam confortáveis, mas que nós possamos nos adaptar. Então, por exemplo, eu estou lá em casa, no conforto do meu sofá. Eu posso colocar a almofada aqui atrás, certo? Eu posso ter uma distância acima de 100 metros entre o sofá e a televisão, que isso ajuda bastante, porque se não estiver muito próximo, a tendência é de os ombros ficarem fletidos, aduzidos, trazemos o tronco um bocadinho mais para frente, e isso a médio, a longo prazo pode já começar a criar um desalinhamento da coluna, mesmo até dos nossos pequeninos, né, das nossas crianças. O terceiro conselho também que eu deixo é criarmos posicionamentos que facilitam a visibilidade da televisão. Então, muitas vezes a televisão está num ângulo e o sofá está num outro ângulo totalmente diferente. Isso faz com que nós tenhamos essas posturas viciosas que também ajudam a deteriorar a nossa coluna.
Então, eu acho que essa blitz postural, essa avaliação, não é algo difícil. As mamães, os papais e entre a família também tem que corrigir. Olha, filho, endireita um bocadinho a postura, estás com uma postura errada. A contração do abdômen, é o nosso cinturão de força, né? O abdômen faz muita diferença quando ele está fortalecido para nós termos uma postura mais ereta possível, mais adequada. Doutora Kátia, voltando novamente ao confinamento obrigatório, portanto este isolamento social, muitas das pessoas que nos estão a assistir lá em casa encontram-se neste momento em home office. Quais são as dicas que a doutora Kátia deixa para estas pessoas que ainda têm que ficar em frente ao computador mesmo estando em casa? Olha, acho que essa é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Porque temos recebido muitas reclamações dos trabalhadores que trabalham em home office, em teletrabalho, né? Que as suas patologias crônicas, que normalmente as doenças da coluna e até das grandes articulações, como a artrose, a hérnia discal, são patologias crônicas e degenerativas, que elas muitas das vezes ficam assintomáticas. Mas, diante do movimento repetitivo, de uma postura viciosa, de ficarmos muito tempo na mesma posição, elas começam a se manifestar. Então, perante essa pandemia, tem muitos funcionários a relatarem de lombalgias, dor no punho, dor na cervical, irradiada aqui aos braços. Então, o primeiro conselho é criar um cenário para fazer o seu teletrabalho. Não pode na cama, na cozinha, em qualquer lugar. Não. Temos que criar um cenário para que nós possamos estar confortável e próximo de uma postura mais adequada possível, até para melhorar o nosso rendimento. Porque senão não tem corpo que aguente ficar 1, 2 horas numa posição totalmente errada. E o segundo é fazer as pausas, que é de extrema importância. Normalmente nas empresas nós sempre ensinamos os trabalhadores a fazerem alongamentos simples em casa, que fazem totalmente a diferença na vida do trabalhador. Então, se ele já sabe como alongar a cervical, como alongar os membros superiores, como alongar o punho, como alongar as pernas, já evitamos as câimbras, as varizes, evitamos até o estresse mental, porque melhora a circulação, chega mais oxigênio no cérebro. Então, são inúmeras dicas que nós podemos dar aí ao pessoal que está lá em casa a trabalhar, a ajudar o desenvolvimento do nosso país, não é isso? Puentes, falando agora, pegando aqui no fio da conversa da doutora, mais maneiras de melhorar a nossa saúde física e mental e a dormir, não é? Como é que podemos pôr em prática? Olha, Sandra, não existe uma posição certa para dormirmos. Existe nós adequarmos àquela posição que nós nos sentimos mais confortável. Um exemplo, se eu gosto de dormir de barriga para cima, não é? Que nós chamamos de decomposição. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma almofada próximo ao calcanhar e eu vou colocar uma almofada mais pequena aqui na minha região cervical. Prontos. Não, eu não gosto de dormir de barriga para cima porque eu tenho pesadelos. Eu gosto de dormir de lado. Então, de lado eu vou colocar uma almofada menos grossa na região cervical, aqui no pescoço, uma por dentro aqui entre as pernas, uma que vai posicionar os braços e uma outra, se necessário, porque também depende muito do peso da pessoa, depende da estatura, tudo isso influencia quando nós vamos adquirir uma posição para nos deitar. Se possível, também podemos meter uma almofada também entre o tornozelo. Eu não gosto de dormir de lado, eu gosto de dormir de barriga para baixo. De barriga para baixo temos que ter muita atenção, porque até nós mulheres gostamos muito de dormir de barriga para baixo. E normalmente as mulheres têm um bumbum um bocadinho mais avantajado e têm uma hiperlordose lombar, né, que é o bumbum empinadinho, que no fundo também é patológico, né? A coluna está com essa hiperlordose. Então é importante que a mulher ou o homem coloque uma almofada aqui na região do abdômen, indo um bocadinho mais para o quadril, para tentar retificar esse abalamento que normalmente fica aí. E as pessoas também referem, quando dormem de barriga para baixo, uma dor, uma queimação na coluna, e alivia bastante se colocarmos a almofada. A outra também é a almofada aqui na região cervical e uma no tornozelo se precisar. Se não, mantendo principalmente a almofada aqui já ajuda bastante. Então temos aí 3 posições que dá para adaptar muito bem. E outra coisa que eu queria ressaltar, se não tivermos a almofada, podemos pegar um colchão, mandar envolver, né, com um lençol, costurar, para adaptar, né, para não ficarmos sem estar com essa postura correta e acordarmos muito cansada no dia seguinte. Né? É uma ótima dica da doutora. Fica lá a dica em casa.
A doutora deixou aqui umas dicas muito importantes para a sua saúde, então vamos adaptá-las à nossa vida, ao nosso cotidiano, à nossa vida profissional e adquirir uma boa ergonomia, tanto no trabalho como em casa. Isso mesmo. Doutora, muito obrigada pela sua presença no nosso programa. Deu-nos muitas dicas muito importantes que eu também tenho que levar isso ao meu consultório porque tenho uma posição aí inadequada, né? Então eu vou adquirir essas dicas para mim. Muito obrigada, doutora. Kátia, muito obrigada pela sua participação. Dicas ótimas, económicas. Adotar o colchão. Até uma próxima. Espero voltar a vê-la. Muito obrigada eu. Na nossa rubrica de hoje, sobre saúde, falaremos sobre a importância da nutrição no nosso dia a dia. É importante, não só durante este isolamento, mas todos os dias da nossa vida, termos um cuidado regular com a alimentação. Vamos então assistir à AVT gravada com o nosso nutricionista convidado. Olá, bem-vindos à rubrica O Consultório. Hoje estou aqui na Smile Dentro com a doutora Eloá Ramos. Bem-vinda, doutora. Obrigada, bom dia. Tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre a nutrição. Doutora Eloá, o que é nutrição? Muita gente em casa não sabe o que é nutrição, basicamente, né? Eles pensam que todo mundo que tem, só os obesos, vamos assim dizer, é que tem que ser acompanhado por uma nutricionista. Então, gostaria de que explicasse, de um modo geral, o que é nutrição. Ok, então vamos lá. A nutrição, o conceito básico, é a ciência que estuda os nutrientes. Né? E qual a importância do fornecimento desses nutrientes para o nosso organismo e quais os benefícios que esses nutrientes vão nos trazer. Né? E também estuda a relação dos alimentos com a doença. Né? Como que esses alimentos eles podem estar prevenindo, tratando e até curando muitas doenças e assim oferecendo uma qualidade de vida melhor para todos nós. Né? Doutora, então qual é a importância da nutrição assim, para todo mundo? O que é importante saber sobre a nutrição? O que é que nos traz de benefício? Então, quando nós temos uma alimentação com nutrientes, uma alimentação nutritiva, isso fortalece o nosso sistema imunológico. Né? O sistema imunológico fortalecido, isso são as nossas defesas. Né? E então, assim, é importante que tenhamos uma frequência no consumo de nutrientes, né? Porque nós somos aquilo que nós fazemos repetidamente. Então, tem que ser diário, tem que ser frequente, não adianta ser esporádico. E isso vai influenciar, além do sistema imunológico, vai influenciar nos nossos genes, né? Porque nós podemos ter uma predisposição para algum tipo de doença, mas o que vai ditar se eu vou desenvolver ou não esse gene, né, essa doença, é o meu estilo de vida, né? O que eu consumo. Se eu consumo carboidratos que ficam estimulando demais a minha glicemia, por exemplo, aí eu posso acordar um gene para o diabetes, né? Porque esses alimentos não têm nutriente nenhum, carboidratos refinados, eles são pobres em nutrientes e muito calóricos, então acaba que assim, né, é o oposto do que a gente geralmente precisa para o nosso dia a dia. O ideal é a gente ter alimentos mais nutritivos e deixar esses menos nutritivos para ocasiões, né, não que sejam consumidos no nosso dia a dia. Certo? Então, pessoal, fica aí a dica. Tu podes ter predisposição para ter uma diabetes, uma hipertensão, mas não vai desenvolver consoante aquilo que tu fazes com o teu corpo, a tua alimentação, o exercício físico, então depende muito. Exatamente. Então, uma boa alimentação previne muitas coisas. Doutora, diz-me uma coisa, e há alimentos bons para o organismo e alimentos maus ou depende de cada um, cada pessoa do organismo? Então, sim, existem sempre alimentos que são mais aconselháveis, né? De preferência, os alimentos que são comida de verdade, que a gente fala, né? Que são os alimentos que são da natureza. Esses alimentos, eles preservam íntegros os seus nutrientes. Eles não passaram por nenhum processamento, por nenhum refinamento. Então, estão íntegros os seus nutrientes ali. Então, são os mais indicados. É lógico que cada pessoa, né, tem uma necessidade específica de cada alimento. Então, isso é o nutricionista que tem que avaliar, porque isso é muito individual. Então, aí só um nutricionista avaliando que ele vai estabelecer o que o paciente tem que consumir mais de um grupo de alimento ou menos de um outro.
Aí isso é o que a gente vai falar depois da consulta. Então, de forma geral, quais são os alimentos bons, ricos em nutrientes que uma pessoa tem que ter basicamente na sua alimentação? Isso, por exemplo, né? Nós temos os cereais integrais, que é arroz integral, pão integral, aveia, leguminosas, que são os feijões, grão de bico, ervilha, o que mais? Gorduras boas, que nós precisamos de gorduras boas, que são as que não são refinadas, né? As gorduras que vêm da natureza mesmo, abacate, azeite, castanhas, é excelente, nós precisamos de gorduras. Muitas pessoas têm medo de consumir gorduras, pensam que a gordura é vilã, né? Tem muito essa coisa, mas o que é mal são os óleos refinados, as gorduras hidrogenadas, essas gorduras, porque eu estou citando algumas, que tem diversas, não, essas nós precisamos, nosso corpo precisa para absorver vitaminas, para o nosso coração, para produzir hormônios, então é super importante, porque esses alimentos são fontes de vitaminas, de minerais, de fitoquímicos, são nutrientes que o nosso corpo precisa para funcionar de uma forma adequada. Okay? Doutora, então, o que é que envolve? Qual é o processo de uma consulta de nutrição? O que é que está envolvido neste processo? Ok, vou tentar falar de uma forma resumida. Então, eu vou avaliar várias questões durante a consulta, né? Por exemplo, primeiro eu vou fazer um questionário, né, que é a anamnese, onde eu vou fazer várias perguntas para conhecer o histórico do paciente, né? Se ele tem alguma doença atual, histórico na família de doenças, o que ele já teve de doenças, cirurgias, se ele tem alguma alergia alimentar, como que é o funcionamento do trato gastrointestinal dele, como se ele tem alguma dor, se ele tem muitos gases, como que são as fezes dele, é super importante, eu sempre mostro aqui a escala de Bristol, que as formas das fezes, elas dizem muito como que tá a nossa alimentação, né? Então eu tenho várias dessas planilhazinhas aqui, que enquanto eu vou explicando, eu vou mostrando para ficar mais fácil de visualizar. Então tem muita coisa a ser avaliada, histórico de atividade física, né? Tem uma série de questões. E aí também faço um exame físico, né? Como que é esse exame físico? Porque o nosso corpo, ele dá sinais. Então, através de sinais e sintomas, eu já avalio deficiências. Eu já consigo avaliar, por exemplo, uma unha fraca, é deficiência de vitamina. Unha com manchinha branca, também é deficiência de zinco e selênio. Queda de cabelo excessiva, deficiência de proteínas, aminoácidos, né? Retenção de líquidos, tem muita coisa. Língua com saburra, né? Uma branquinha, isso também tem a ver com a saúde do nosso trato gastrointestinal, porque se aquela língua tá branca ali, é porque tá faltando lisozimas. Isso quer dizer o quê? Se falta na língua, é porque falta em todo o trato gastrointestinal, e isso é ruim. Porque o nosso intestino é que faz a absorção dos alimentos que consumimos. Então, se o intestino não estiver saudável, né, isso é uma alteração que é muito comum, que a gente chama de disbiose. Isso quer dizer que a gente não absorve bem o que a gente come. Então, eu tenho que tratar isso também. Junto, né, com o plano alimentar, eu faço esse tratamento do intestino. Porque não adianta o paciente seguir uma dieta toda bonitinha e tal, e não absorver. Né? Então é muito importante que a gente trabalhe todas essas questões. E aí também tem as análises do sangue, né, que eu também avalio, vou passar de acordo com cada paciente, o que é que vai ser necessário. A avaliação é feita em cima de valores de eficiência, a gente não se baseia somente pelos valores de referência, que isso é muito vago, né? Em muitos casos esse valor de referência, você já está com uma doença ali, ou seja para mais, ou seja para menos, então a gente tem um valor que é realmente efetivo, preventivo e que o paciente está conseguindo estar com os níveis adequados. Trabalhamos em cima disso. E depois temos a avaliação antropométrica corporal, né, que é onde a gente entra na parte do IMC, que é a relação do peso para a altura, para ver se o paciente está com o peso adequado. E não só isso, né, porque a gente tem que levar em consideração a gordura corporal, que é o maior problema. Então a gente avalia também através das circunferências, né, eu uso fitas e faço as medidas, e principalmente o adipômetro, que é esse aparelhinho aqui, que a gente vai ver a gordura corporal. Tem os pontos específicos, né, e aí eu faço as pregas nos lugares, e depois eu consigo avaliar quantas pacientes têm de gordura corporal
e também o quanto ele tem de massa magra e massa gorda total, ok? Ok, aí depois que acho que é mais ou menos isso, depois que eu fiz todas essas avaliações, agora eu vou estabelecer qual é a melhor estratégia para o paciente, né? Porque cada um é individual, né? Um não é igual ao outro, então não tem uma receita de bolo. Cada um vai ter uma necessidade, cada um vai ter uma necessidade energética e nutricional. Então aí depois nós vamos começar essas mudanças. Como que serão essas mudanças? Serão através de uma reeducação alimentar. Não existe isso de dieta, isso não existe. É uma mudança no teu estilo de vida, que ela vai ser introduzida no seu dia a dia e com o tempo isso vai se tornar um hábito. É uma mudança de comportamento que muitas vezes também tem que começar com uma mudança de pensamento. Né? Pois nós agimos como pensamos. Então, se a gente não cria essa consciência... Não vai adiantar, não vai mudar os hábitos alimentares. Então, fica mais complicado. Então, a gente vai trabalhar, além de uma reeducação alimentar, uma reeducação de pensamento também. E como que vão acontecer essas mudanças? São através de consultas de acompanhamento, onde eu vou fazendo as alterações necessárias para o paciente atingir o seu objetivo. Né? Não adianta vir fazer uma única consulta, ficar seguindo um único plano alimentar para sempre, que o corpo vai se adaptar e a gente vai deixar de ter benefícios, seja para emagrecimento, ganho de massa magra ou até mesmo fortalecimento do sistema imunológico, né? Porque não adianta a gente estar anos da nossa vida comendo de forma errada, sem nutrientes e achar que vai ser em um mês que a gente vai conseguir ter um sistema imunológico, né, perfeito. Então, é uma questão de tempo, de adaptação. Obrigada, doutora Eloá. Obrigada. Sei que é muito requisitada e também tem me ajudado a manter essa cinturinha, essa silhueta. Então, eu tenho feito um acompanhamento e tenho seguido todo o meu plano alimentar. Então, façam vocês também uma consulta que é para seguir um plano alimentar e reeducarem não só a vossa alimentação, também como a vossa mentalidade, tá? Obrigada, doutora. Eu que agradeço e lembrem-se que tudo que nós fazemos hoje vai refletir no nosso futuro, né? Então vamos tentar ter um presente saudável para que o futuro seja ainda melhor. Beijinho, Sandra. Puentes, eu adorei ver a VT com a doutora Eloá, ela é magnífica. Muito, ela deu-me dicas de alimentação, como tornar a minha alimentação mais saudável, porque sabes, nessa nossa rotina do dia a dia, vai para ali, faz esse trabalho daqui, não consigo ter uma alimentação regrada, então ela fez-me uma regra alimentar, que eu estou a seguir à riscas, doutora. É muito complicado, a rotina profissional, o tu teres que preparar, eu vejo isso todos os dias, a preparação da marmita, portanto da nossa térmica para levar para o escritório, para levar para a rua, porque se não for assim, é uma sandes aqui, uma sandes ali, um docinho aqui, um docinho acolá e descontrolamos completamente o plano alimentar. Eu penso que esse é o problema da maior parte dos espectadores que nos estão a assistir hoje e muitas mulheres, mães, Sim. donas de casa. Porque as pessoas não têm noção que a nutrição não é só para quem está acima do peso, é para as pessoas também que estão no peso ótimo, né, vamos assim dizer, controlem a sua alimentação, têm aquela relação com alimentos de forma saudável. Então, não é só para as pessoas que estão acima do peso. Qualquer pessoa que estiver em casa a assistir pode ter uma consulta com um nutricionista para ter um acompanhamento alimentar saudável. Ou seja, uma reeducação alimentar, neste caso. O que o nutricionista basicamente vai fazer é passar dicas não só de qual o plano alimentar mais adequado à pessoa, mediante os resultados que queiram obter, se é manter o peso, se é perder o peso ou mesmo aumentar, porque neste caso há muitas senhoras que pretendem fazer um aumento de peso, e também dicas e conselhos como, lá está, a hidratação, 1,5 litro, 2 litros de água por dia, que é ótimo para a pele, para o cabelo, para as unhas e é necessário. Tudo. Para o bom funcionamento dos nossos rins também. Sandra, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Tudo o que é bom tem fim. Gostaria de agradecer o restaurante Ten e a boutique Vivalda. Eu quero agradecer ao Edson Rodrigues Stylist, à Alessia Cabeleireiros e à Sónia Ferraz Makeup. E não se esqueça, subscreva o nosso canal no YouTube em Lifestyle em Português e siga-nos no Instagram. Não perca um só episódio dos seus programas preferidos. E não se esqueçam, Bem viver! viver.